E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainã na área com vocês, aqui nas ondas do rádio e também no YouTube, no Spotify, no Rumble, no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais. Ainda estamos lá no Facebook, pois é. Galera, ó, você tá ouvindo aqui pela Rádio Difusora hoje uma entrevista que demorou um século para acontecer. O programa já tem 3 anos, aí tivemos uma pandemia aí no meio, mas aí convidei ele, que eu entrevistei uma vez há muito tempo pelo Culturando. Faz um tempo? 2000 e 16, por aí. 15? Acho que foi 10, por aí. não vamos mais para trás disso, que não precisamos, Não né? precisa, Não né? precisamos dessa humilhação. Não precisa. O grande luthier, guitarrista, o homem do blues, Yuri Apse, aqui comigo hoje no Francamente. Bem-vindo! É isso, poxa, eu que agradeço. Eu tô bastante contente de estar participando aí. Eu acompanho o programa aí com algumas outras entrevistas que eu assisti. Curti bastante. Muito bacana. Homens do Blues, o Maré veio aqui outro dia Ah, também, que tá fazendo um monte de coisa, né? acho que eu Além de via do Chico tocar. também, quando o Chico veio. Big Big Chico Chico. já passou por Pra aqui. todo mundo é Big Chico. Pra mim, que conheço ele há muito tempo, é Chicão. Chicão esteve aqui também. Cara, Opa. vamos passar. Ele toca com o Big, com todo mundo. Tem o trabalho solo dele, agora tem o trabalho como luthier, mas vamos começar do começo na tua vida. Beleza? Você tem um irmão músico também. Sim, Eu meu lembro, irmão. eu fui na Expo Music uma vez com teu pai. Nossa, Quando você faz fala tempo, que você é hein? amiga do pai da pessoa, é porque você é uma pessoa de idade, né? Se você Mas- quiser, dá tempo de cortar isso lá no... Não, deixa, tá tudo bem. Aqui é no valendo. Quero saber do comecinho da tua relação com arte, assim. Como que era o ambiente na tua casa, esse ambiente musical? Então, foi Como que era isso? bem cedo, porque a minha família toda é artista, né? Todos são artistas, não só na música, mas nas artes plásticas, nas artes manuais. Eu tenho tio compositor, tio músico, tio escritor, tia escultora, pintora. Uau. Então, assim, a família toda tem algum ramo artístico, assim. Imagina, a criança cresce nesse ambiente e fala, quero ser engenheiro. Não, vai ser artista. Teve alguns da família, assim, que acho que não tiveram a veia, assim, Aham. sabe? Então, acabaram, vamos dizer assim, sendo normais. Mas uma grande maioria, ou se não é profissional, tem um hobby, pelo menos artístico, e executa, assim, muito bem. Então, na minha casa, eu sempre, assim, desde nenê, assim, minha mãe falou que quando ela estava grávida, ela sempre gostou, né, de ouvir música também. E ela falou que colocava as músicas que ela gostava lá, ela sentia a barriga mexendo, assim, dando aquela. Falei, bom, ou eu tava dançando ou Aham. tava batendo lá, né? Mas eu sempre tive contato. E o meu pai também, ele era músico, né? Meu pai tocava bateria, ele era baterista e vocalista. Ela é Então, muito Phil Collins, né? Assim, a sabe? onda. E ele, na banda que ele tocava, ele fazia isso, ele tocava bateria e cantava. E, inclusive, um dos meus tios também participava da banda. Seu pai já tocou em música em banda de baile também, não tocou? Então, Essas bandas de. meu pai teve bastante experiência, porque ele nasceu aqui em Jundiaí, Aham. né? Ele cresceu aqui em Jundiaí. Mas aí depois, acho que se não me engano, na adolescência, o meu avô trabalhava como metalúrgico. E aí meu avô mudou. Eles mudaram para São Bernardo porque o meu avô conseguiu um emprego lá. Não lembro se foi na Ford, alguma dessas empresas assim, montadoras, né? E aí o meu avô mudou, e todo mundo foi para lá. Meu pai acabou crescendo a outra parte, né, da vida dele cresceu lá. E então assim, mas mesmo ele morando lá, ele sempre estava vindo para cá, né? Ele tinha os amigos dele, ele conheceu meu tio antes da minha mãe, então ele tinha amizade com meu tio. Os amigos dele O moram seu até tio, hoje, irmão da sua mãe. irmão da minha mãe. E aí ele, morando lá e adolescente e tal, vinha pra cá pra curtir, final de semana, Aham. pegava o trem e tal. E aí ele conheceu minha mãe, aí eles começaram a namorar, então ele tava sempre aqui, mesmo morando lá. Só que lá em São Bernardo, ele também fazendo amizades lá, ele conheceu
vários músicos lá, ele fez bastante amizade nessa área também. E ele tocou com bastante gente lá. Então, assim, ele teve uma bagagem, vivência. né, legal. E aí, quando ele montou a banda que ele tocava por aqui, tocava nos bailes aí, nos bailinhos do Inter, lá em Campo Limpo, que até hoje o pessoal fala que foi a melhor época de Campo Limpo, né? Que, na época que Campo Limpo era o polo do rock aqui na região. Dizem até que do interior, assim, não sei, né? Mas dizem que era. Roubando aí esse mérito de Jundiaí, que tem apelido de Né? Jundiato, né? Né? E era bem... O pessoal, até de Jundiaí, o pessoal saía daqui e ia pra lá, pra curtir a noite lá, porque tinha, né, Sim. muita atividade nessa parte aí. Essa vida de clube, essa vida noturna É, dos clubes, foi é. uma grande fomentadora de grandes bandas, né? Que daí não é o Sim. setzinho de 1h30, né? Exato. A banda ficava, sei lá, 4 horas às vezes rolando, Era né? bem concorrida a coisa. E aí, assim, então, assim, quando eu nasci, eu já meio que já tava nesse meio, né? Sim. Nessa parte, principalmente a música, que sempre foi muito forte lá em casa. Minha mãe sempre foi muito, assim, fã de música. Ela não toca tal, mas ela sempre gostou muito, sempre ouviu muito. Que ano você nasceu, Yuri? 79. 79. E a gente tem basicamente, eu sou 81, basicamente a mesma Você é de idade. 81? Eu Eu sou. sou mais velho? Nossa. Tô Que olhando aqui. legal! Não, é você com uma carinha de menino, né? Eu real achei que você fosse mais novo. Ah, o pessoal até fala, nossa, mas você não tem 43. Eu falo, não, eu vou fazer 43 esse ano aqui, mas Ainda não tenho. ainda não tenho. Então, mas... Mas aí, essa década de 80, eu lembro que, pelo menos na minha casa, embora ninguém era da música na minha casa, nada. Mas o consumo de música era através de rádio, né? Sim. Então, o rádio, a gente acabava sendo impactado por tudo que a Muito. rádio tinha a oferecer. Muito. E programa de auditório, né? Porque Exato. no Chacrinha ia desde Gretchen até Titãs. Exato. Clube do Bolinha, esses programas de auditório da tarde. Assim. Na minha época de infância, a gente tinha muito acesso a isso, né? Porque Sim. era o que tinha, era a Era o que nossa mídia tinha, sim. na época, né? A gente não tinha o Spotify hoje, que nem, né, todo mundo quer ouvir alguma coisa, é só clicar lá e escolhe o que quer ouvir. Então, na época, você tinha que dar sorte de pegar as músicas que você gostava no rádio. Eu ficava ligando na rádio pra gravar o que tinha. Ou então você conhecia coisas novas meio que na sorte também, porque tinha muita coisa que não chegava no Brasil, né? Sim. Era um pouco restrito isso. Opa, derrubei aqui. Aí, então assim, desde pequeno, a minha mãe tava fazendo as coisas lá no serviço de casa e tal, passando roupa e tal, ligava o rádio. O tempo todo. E aí eu ficava ouvindo. E até hoje tem muita música que eu ouço que eu lembro, sabe, vem na memória assim, aquela coisa, Cara, aqueles eu tenho flashes. a mesma sensação, assim, a casa de ter essa música ambiente que era rádio. Sabe aquela música True? Do Spandau Ballet, uma coisa assim? Caralho, essa se desenterrou. Aquela I know Alfa FM. this, all is true. Então, eu ouço essa música, eu lembro até hoje, eu e meus irmãos, assim, né, menores que eu, assim, sentado na sala brincando. Eu lembro da televisão ligada, assim, não pegava muito bem, porque era tudo anteninha, né? Anteninha com bombril. E a minha mãe lá passando a roupa e ouvindo essa música no rádio. Eu lembro assim, sabe? A música, ela tem esse poder, né? De trazer Então, isso quem muito fala imediato. que não existe viagem no tempo, Pois é. nunca foi atravessado por uma música, né? Pois é. Porque a música, ela tem esse poder, né? Ela te remete, ela te Eu joga acho num que- lugar, ela te joga pra sala da tua mãe, passando roupa. Eu acho que de todas as formas de arte, ela é a mais imediata que tem. Porque ela te transforma instantaneamente. Sim. A partir de uma nota que você ouve, já tem aquela coisa da memória, assim, né? Que já Sim. vem e pá, e já impacta, assim. Não, e já muito- mexe com as suas moléculas, Pra né? Porque você tá caramba. feliz, tá triste, vai pra academia, vai viajar, você coloca uma música, você transforma o teu Sim, dia, às vezes, numa música. Cada atmosfera que você tá no dia a dia te traz uma trilha sonora, vamos dizer assim. Então, eu cresci assim, ouvindo músicas e tal. Aí meu pai, ele não tocava mais, ele tava, né, entrou no mundo normal, vamos dizer assim, do trabalho. E ele tinha um violão. Então ele pegava o violão, chegava do trabalho, pegava o violão, ficava tocando, cantando, cantava Bob Dylan. Ele ficava cantando várias coisas ali que ele gostava. E
pra mim e pros meus irmãos, era legal, porque a gente ficava em volta dele, a gente ficava encantado com aquilo, né? Nossa, que legal. Aí eu ficava vendo ele tocar e tal. E aquilo Vai te vai alimentando, minando a né? gente, né? Aquilo vai entrando. E assim, hoje, muitas das músicas que eu ouço, acho que 90% do que eu ouço hoje, é muita influência do meu pai. E da minha mãe também, né? Que a minha mãe ouvia um pouco mais o lado mais pop, vamos dizer assim, e meu pai mais o lado rock, blues e tal. Então, assim, a minha irmã gosta também muito de música, canta maravilhosamente, só que ela não seguiu, Não né? seguiu o Ela caminho. faz na casa dela, tem o gosto musical dela também, que é um pouco diferente. Mas o meu irmão, eu e meu irmão tivemos muito mais influência nessa parte de tocar e Porque o teu irmão tal. é músico também, né? Sim. Acabou que a maçã não caiu longe da árvore, né? Inclusive, Ives, lembranças aí. Ele tá lá em Portugal agora, mudou pra lá. Onde ele tá em Tá Portugal? em Faro. Que legal. Tá ele com a mulher cara. dele lá. Um beijo pra vocês. E, e assim, então a gente cresceu nesse meio, né? Com toda essa influência. E, e aí foi aquela coisa. Até hoje, eu sou um baterista frustrado. Sério? Eu era louco pra tocar bateria, sabe? Até meu pai tinha umas baquetas guardadas lá ainda e tal. Eu pegava aquilo e falava, nossa, que legal. Aí eu ficava ouvindo. A primeira coisa que eu sempre prestei atenção nas músicas sempre foi a bateria. Caralho, eu sempre prestei atenção no contrabaixo. Ai, que legal. Porque tem um lugar da minha infância que eu lembro que tava ouvindo música, não Aham. lembro qual música que era, enfim. Mas eu lembro que o contrabaixo sobressaiu, assim. E eu não sabia nome de instrumento musical. Tá. Sabe, assim, não era... Ah, isso aqui chama de guitarra, isso aqui... Porque o baixo também não é um instrumento que... O grande baixista na televisão, né? É sempre o grande guitarrista, Pepeu Gomes. Geralmente o baixo, bateria são mais instrumentos de Sim, acompanhamento, não sim. são instrumentos de protagonismo, vamos dizer Sim, assim, né? porque assim, o midiático, lembra, Pepeu Gomes, o grande guitarrista Pepeu Gomes, é. um exemplo, né, assim, tô falando dessa Sim, referência ali nos anos 80. Sim, sim. E aí eu lembro que eu morava em Bauru e tinha muita república lá em Bauru por causa das universidades, a gente entregava leite lá por causa do sítio e tal. E eu lembro que uma vez eu fui numa república e eu vi, e o baixo pulou na hora, assim. Ah, tá. Na minha cara, o baixo, o barulho, o som. Aham. Os caras estavam ouvindo, fui lá levar queijo, leite e tal, eu era criança. E aí eu falei, esse é baixo que chama, esse tum-tum-tum? O cara, Você curtiu? Eu falei, curti. Ele falou, vou gravar uma fitinha pra você. E era Jaco. Como não amar um baixo de Jaco e como não jogar na cara Isso ali, que eu ia falar, né? já começa com a paulada, deve ser complicado. Mas assim, eu lembro que o baixo foi o primeiro instrumento que eu separei da música. É claro que hoje você escuta, porque o solo geralmente era de guitarra, né? Nas Ou músicas. guitarra ou piano, né? Ou piano, Instrumentos enfim, o mais sax, comuns, assim. enfim. Mas aí eu lembro desse momento, assim, que você tá falando, né? De Sim. sobressair, de sair da música e se tornar um outro lugarzinho ali dentro de Exato. você, né? Como eu falei, como foi uma coisa sempre muito forte, né? Foi uma. E assim, o que é interessante? Não foi uma coisa que o meu pai ficava assim, não, ó, você tem que fazer isso, você tem que curtir isso. Não. Sim. Ele fazia por prazer ali, Ele curtia as coisas dele curtia e sua mãe é dela. sem querer, ele tava influenciando. A gente claro. tava ali. E é um lance legal, porque, como eu falei, a gente ali, só de estar ali acompanhando, tá ouvindo, aquilo foi entrando, Sim. sabe? E foi muito forte. Porque até hoje, assim, a música, ela tem um poder, assim, na minha vida imenso, assim, sabe? Pra mim chega a ser, eu sempre falo que chega a ser pra mim até a minha religião, assim, sabe? Uma forma que eu tenho de conexão. De conexão com o mundo, com, Sim, porque com todos os mundos que existirem, assim, É uma né? coisa muito, muito forte. Tanto que às vezes eu tô naquele dia que eu não tô tão legal assim e tal. Eu colocar um Clapton lá na fase dos anos 60 dele, meio louca lá de nervosa na guitarra lá, aquilo já parece que vai limpando, assim, aquela névoa que tá na minha frente. Daqui a pouco eu já tô legal de novo. Já consegue voltar e organizar. Você falou do Clapton, sei que você é super fã do Clapton. Você lembra, quando a gente tá em casa, lá tem a mãe,
o pai, Sim, né? Assim, sim. com as suas referências, dependendo do formato da família, enfim. E aí tem um momento que a gente vai pra escola e tem uma vida Uhum. social fora de casa, né? Sim, Que sim. a nossa casa é a nossa primeira vida social e acho que depois vem esse lugar da escola. É. E ali é um momento também de buscar identidades, né? Na escola. Uhum. E às vezes a primeira banda se forma dentro da É, escola, é. né? Comumente, né? Porque nem toda família tem esse privilégio de ter, Isso é né? verdade. Tantos artistas. Sim. Mas você lembra na escola, Hum. assim, quando você falou, puta, eu curto esse tipo de som, é isso que eu quero ouvir, de você sair e comprar seu primeiro disco, sua primeira fita cassete, ou de gravar sua primeira mixtape? Então, essa parte de escola na minha vida é uma coisa bem louca, porque eu não tive essa vivência da escola que todo mundo tem. Quando eu tinha 7 anos, eu fiz antigamente era assim, né? O primeiro ano, tinha o pré, Pré, o depois o primeiro primeiro. ano, segundo e tal. Eu fiz o primeiro ano da escola, fiz normal e tal. Chegou na segunda série, eu encarnei que eu não queria mais ir pra escola. Sério? Mano, mas você tinha o Isso, quê? 6 anos, 7, 8? A entendeu? segunda série é 7 Eu, anos. isso foi um bafafá na minha vida, assim, sabe? Enfim, eu vou dar uma resumida aqui. Eu sei que aí eu não ia pra escola, e aí, tipo, aquela coisa, meus pais me levando pra psicólogo, parapsicólogo, se bobear até padre pra exorcizar, sei lá. Eu sei que foi um monte de lugar que eu passei. E eu não. Você não curtia o ambiente, não Então, se eu não. Hoje conectava eu não com. sei te dizer, tá? Eu não sei te dizer exatamente, mas eu acho que pela época e lembrando um pouco hoje, eu via a escola como um lugar que não era pra mim. É muito louco falar isso, porque, pô, todo mundo precisa ir pra escola, precisa Sim, aprender, né? Precisa estudar. Mas eu nunca teve tinha isso na conexão minha com cabeça, aquilo. sabe? E eu ia bem. Eu sempre fui muito bem de matemática, português, física, que é uma matéria que muita gente não gosta. Uhum. Então, assim, eu sempre fui bem na escola. Eu nunca tive nota ruim. Mas é uma coisa que, não sei, não batia. Então, assim, o convívio que eu tive na escola foi mais tarde. Porque depois de uns. Eu tinha 15 anos, eu voltei a estudar. Olha que louco. Tive que amadurecer para voltar para aquele ambiente. Entendeu? Aí, quando eu voltei, eu já voltei, fiz umas avaliações lá, pedagógicas lá, e voltei já numa outra série mais avançada, porque fiz testes e testes Aham. de. Aqueles de adaptação, de E dava pra eu. Então eu voltei. E aí eu segui normal a a escola. escola e tal, só que eu já tava bem mais velho, né? E aí o contato que eu tive, na maior parte da minha vida escolar, foi com repetentes. Porque olha o meu tamanho, né? E eu nunca repeti. E eram repetentes, eram pessoas que ou tinham parado também por algum motivo. Então, assim, era um ambiente meio, vamos dizer assim, hostil na Sim. escola. Não era aquele ambiente de estar todo mundo na mesma faixa etária, amadurecendo Sabe? Exato. Eu junto. Você pegava pegou um gap ali de uma um salto. variação grande de idades ali, sabe? Então, foi umas experiências muito loucas que eu tive, assim, que hoje eu vejo que foi uma coisa bacana na minha vida, porque me ajudou com muita coisa. Porque eu sempre fui Aham. muito tímido. Sempre fui uma criança muito tímida. E tanto que eu fui começar a namorar, eu já era, sei lá, eu já tava com 18, 20 anos, assim, sabe? Eu nunca Aham. tive, nunca tinha dado um beijo, sabe aquela coisa? Então, assim, eu tive um retardo, assim, nessa vivência social Social. aí. Mas nisso, você já ficava no teu quarto tocando? O Aí que 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 você tá. fazia? Quem era esse Então, Uri que não quis ir pra escola? Quem que eu era era? aquele nerd que ficava em casa, Com o dedo de Cheetos na saca? internet. Não, a internet chegou bem Bem depois. depois, sim, sim. Mas eu ficava em casa, o quê? Ouvindo discos, né? Meu tio ficou sabendo que eu queria tocar, que eu queria e tal. Aí pegou e começou a me emprestar uns discos e tal. Aí eu ficava ouvindo os LPs e tal, fitas cassetes. Ele montava umas seleções assim pra mim e tal. E aí eu sempre fui igual meu pai, assim, de querer fuçar nas coisas. Então eu pegava, montava um aparelho com outro.
e montava um toca-disco com tape, juntava os aparelhos e montava um aparelho Fazia um de som megazord ali. ali de som. Montava um monte de caixa, botava uma caixa em cada canto do quarto, fazia uma discoteca particular ali pra mim. E aí eu ficava assim, eu ficava em casa, tocando. Pegava, botava os discos e ficava lá junto com a guitarra. Mas guitarra tocando. já. Então, eu comecei com a guitarra. A guitarra chega como? Porque tinha um menino ali que curtia bateria, que via as baquetas do pai. O meu pai, um dia, porque eu comecei a pegar o violão que meu pai tinha, Tá. né? E comecei a me interessar e tal. E aí um dia meu pai foi na casa de um amigo dele e viu uma guitarra toda zoada num monte de areia no quintal do cara. Aí meu pai falou, nossa, mas que dó, que essa guitarra aí na areia? Ah, esse é meu filho que largou aí, não sei o que, é dele. Ó, vende pra mim. Ah, fala com meu filho lá e tal. Eu não lembro agora o valor, mas tipo foi coisa de R$30, assim, uma guitarra toda zoada. Aí ele levou pra casa, falou, ó, tá aí, ó, uma guitarra aí, tem que dar um trato nela e tal. Só que ele, tipo, não falou assim, ah, vamos... Ele falou, ó, pega aí. E eu sempre tive essa coisa de querer fazer as coisas, né, de fuçar. Fui fuçando e tal, aí assim, eu não entendia nada daquilo. Então eu pegava corda velha de violão e colocava na guitarra e ficava tentando. Aí, tipo, não tinha um amplificador, eu fazia uma gambiarra lá com fio, ligava na entrada auxiliar do aparelho de som. Nunca explodiu nada? Ficava aquele som podre, assim, de guitarra distorcida, porque o aparelho não aguentava, né? Então, assim, aquilo foi o meu início, assim, meio professor Pardal, assim, de querer fazer tudo sozinho. E aí eu ficava naquela, pegava e ficava ouvindo. Aí com a guitarra, né, ouvindo os discos e tocando, tentando tocar igual. Aí eu comecei a aprender a ler tablaturas. Então eu pegava aquelas revistinhas na banca. Toque Fácil, Shop Music. Nossa. Pegava as revistinhas e ficava vendo. Aí eu lembro que eu fui na banca e tinha uma especial do Led Zeppelin, com as tablaturas. Falei, não, é isso aqui. Peguei e comecei a ver como é que fazia pra executar, e aí fui lá, e pá, nota por nota, aí você fica, né, todo dia praticando, você vai melhorando e tal. Então eu comecei assim, totalmente sozinho, fazendo a coisa assim, bem de ouvido, muito, 99% do que eu pegava era... Faça você mesmo, ali 100%, aquela coisa assim, né? eu quero, eu vou e faço. Aí fui pegando, fui ouvindo e tal. Então teve a influência que eu tive de pequeno foi uma baita de uma bagagem, porque eu treinei muito ouvido, né? Hoje em dia, até hoje, eu tenho um ouvido assim bom para sacar as coisas e tal. Então, isso ajudou muito, porque como eu tava praticando com LPs, e o aparelho que eu tinha, ele não tinha uma rotação muito boa, né? Sabe? Ficava meio... Às vezes ficava lento, às vezes ficava rápido. Então, eu aproveitava o jeito que tava no dia, eu afinava o instrumento conforme o que eu tava conseguindo ouvir ali. Aí, assim, basicamente isso. Eu fui aprendendo, tentando copiar o que eu ouvia nos LPs, vendo as tablaturas lá. E aí, pegava uma fita, botava um gravador lá, tentava gravar o que eu fazia, ouvia como é que tava, falando, não tá legal, vou ter que fazer mais isso e tal. Então, foi um processo de aprendizagem ali. E autoconhecimento também nesse lugar, né? Então, assim, essa parte da minha adolescência foi isso. Foi ficar o dia inteiro praticamente trancado dentro de casa, tocando guitarra, ouvindo música. Pegava uns fones, eu tinha um fone gigante, assim, aqueles fones antigos. Botava o fone, ficava deitado na cama à noite, porque os meus irmãos queriam dormir e eu lá querendo ouvir música. Botava o fone e ficava ouvindo no fone a noite inteira. E ouvir música no escuro pra mim, a viajante, experiência. Né? A experiência. Aí, assim, foi isso, o meu início, sabe? Foi uma coisa bem solitária, vamos dizer assim. E assim, hoje, tem uma galera que tem essa urgência, né, de querer tocar. Claro que hoje a gente tem inúmeras facilidades, né? Você não precisa ter uma banca para uma tablatura ou de grana para ter um disco, né? As coisas eram muito diferentes. Mas eu acho que uma coisa que se perdeu, e eu sempre falo isso aqui, no ouvir a música, eu lembro que para mim sempre foi meio que um ato ritualístico, assim. De
ter o disco, chega o disco, porque na época você não podia errar, que dinheiro você vai comprar, então você juntava pra escolher bem um disco, né? Porque você tem que ouvir aquele disco pra sempre, até você ter grana pra comprar outro, né? Não Sim. tinha essa coisa de vai lá, baixa, né? Enfim. E eu lembro que quando chegava algum disco e alguém da rua comprava, a gente tinha acesso, cara, parecia Homem das Cavernas em volta da fogueira, né? Porque daí tinha um som, a gente colocava o disco pra rolar e rolava um silêncio. E aí a gente ficava investigando capa do disco, não sei o quê. Sim. Até hoje o Rafa me deu de presente 1000 capas de discos, né, Rafa? Que legal. Que eu sempre falo de discos aqui, dessa coisa da investigação, de você olhar a ficha técnica, o desenho, a arte. Sempre me pirei muito nisso. Mas eu acho que hoje a gente não tem mais esse espaço silencioso para ouvir música. Não que ele seja o único lugar, né? Tá lá passando roupa ouvindo música, tá lá fazendo no banheiro, tá ouvindo música, enfim, em 1000 lugares. Mas esse ritual do fone, do silêncio, do não sei o quê, ele mudou de lugar, né? E a música, eu acho que dentro de casa, ela já foi mais coletiva também. Então, tinha uma TV, tinha um rádio. Então, era a família inteira. Então, todo mundo ouvia junto de tudo. Sim, é verdade. E hoje não, né? Hoje cada um tem seu celular, hoje fone. em dia é muita coisa mais fácil que tem, né? Cada um se enfia num canto e ouve o que quer, ouve pra você só e tal. E aí comungar música virou outro lugar, né? Outro espaço de você comungar música. Eu acho que a tecnologia que a gente tem hoje, ela facilitou muitíssimo, muita coisa, ela trouxe muito conhecimento, né? Sim. Fácil demais na mão da gente. Só que ao mesmo tempo, ela deu uma separada nas pessoas, né? A plataforma de se ouvir música, né? Ela ficou mais individualista. Ficou muito mais individualista a coisa. Que nem eu falei, cada um hoje em dia tá dentro de casa. Pego meu celular, vou lá, fico vendo o que eu quero, ponho um fone, fico vendo, assistindo, ouvindo o que eu quero. Então, assim, separou-se, né, muito as pessoas. E acredito eu que acho que hoje a forma mais coletiva de se ouvir música seria num show, nos bares, né? Num lugar que tá com música ao vivo e tal. Então, esse virou lugar de comungar música no coletivo, né? E assim, eu acho uma pena que às vezes dependendo do lugar que eu vou tocar, ou às vezes eu vou assistir, ainda tem muita gente que, às vezes mesmo estando ali no coletivo, estando com os amigos e tal, às vezes tá aqui no celular e não tá prestando atenção em volta. Vivendo a experiência, né? Não tá curtindo, tá presente. Não tá conversando com os amigos, não tá vendo o que o cara tá tocando. Então, assim, é muito louco, porque da época que eu curtia tudo isso, que você falou, a gente curtia junto. Sim. Né? Era uma coisa... Em casa tinha uma TV, tinha um rádio. Então, assim, se você quisesse ouvir, todo mundo ouvia. Se você quisesse assistir, todo mundo assistia. Então, era uma experiência legal, porque era todo mundo ali... Às vezes, mesmo que alguém não quisesse ver, a pessoa, por exemplo, ia pro quarto, não queria assistir o que estava assistindo. Mas tinha muito mais essa coisa da união, né? Sim. E, infelizmente, perdeu-se isso hoje. É uma pena. Saudosistas aqui, minha gente. Total. E aí, do menino do quarto, professor Pardal, enfim. Quando isso vira uma profissão na tua vida? Tipo, vou ganhar dinheiro com música. Parece irônico tudo na mesma frase? Sim, parece muito irônico tudo na mesma frase. Chega a ter até quase uma piada. Mas, mas quando foi, assim... Tipo... Então, eu comecei... Depois que eu saí dessa fase do quarto, a parte... profissional começou assim. Eu tava no quarto tocando pra variar, e tocando alto pra burro, não sei como é que a minha mãe com meu pai aguentava. Mas a minha mãe, né, que ficava mais em casa. E aí, daqui a pouco eu tava lá tocando, aí bateram na porta, minha mãe atendeu, falou, Yuri, tem alguém querendo falar com você. Eu falei, nossa, comigo? Tipo, o cara que não tem amizade quase, que fica só isolado, o eremita, alguém querendo falar comigo? Como assim, né? Alguém escalou a montanha, foi até o ermitão da montanha, e falei, ouvi esse som aí. Aí eu saio lá, o cara saiu, e aí, tudo bom? Viu, meu nome é Luigi, eu toco bateria, eu tava ouvindo você tocar, você tava tocando o hino brasileiro, né, na guitarra, eu falei, eu tava praticando e tal. Então, eu tô querendo montar uma banda, você não queria
fazer um teste pra gente tocar junto e tal, não sei o que e tal. Eu falei, Caralho, a oportunidade bateu à tua porta. pra você ver. Literalmente. Aí eu falei, sério, pô, que legal. E como eu nunca tinha visto o cara, né? Fiquei com um pouco de pé atrás no começo, assim, e tal. Aí eu falei, beleza, você quer marcar um dia? A gente, né, onde você quer ver e tal? Então, eu tô com uns outros caras aí, a gente pode ir lá na casa do outro guitarrista, a gente pode trocar ideia e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, beleza, vambora. Aí marcamos, chegamos lá, a banda meio que já tava completa, assim, né? Só tava faltando um. Aí falei, pô, três guitarristas não vai rolar. E só tinha, tipo, tinha o baterista, que era ele, tinha mais 2 caras com guitarra. Aí eu falei, pô, cheguei eu lá de guitarrista de novo, né? Falei, nossa, 3 guitarras e tinha o vocalista. Nossa, não vai rolar. Tá faltando baixo, tá não sei o quê. Aí eu percebi que os outros 2 não queriam Abrir mão da abrir guitarra. mão. E eu tava tão na pilha pra tocar numa banda. Eu falei, então tá, eu toco baixo. E eu nunca tinha tocado baixo, apesar de ser meio Aham. que, né, praticamente a mesma coisa, É, só que não. é bem diferente, Mas assim, eu falei, pô, vou encarar. mas é mais fácil quem toca guitarra migrar pro baixo do que o contrário. Exato, exato. Aí eu peguei e fui atrás e tal, aquela coisa, né? Pô, mãe, me ajuda aí, vamos ver se eu consigo comprar um baixo aí e tal, molecão de tudo. Vai ter o Beleza, pai de novo na casa do cara. né? Tem um baixo de 30 reais aí na areia. Meu filho mudou de ideia. Quase isso. Aí beleza, consegui um baixo, consegui um amplificador. Usado e tal, mas beleza, funcionava bem. Cheguei lá, os caras querendo tocar músicas que eu não conhecia. Guns N' Roses, Metallica, e eu era da coisa mais vintage ainda. Mas anos 70, Anos 70, 60. 60, total. Eu falei, bom, pensei comigo, falei, bom, eu vou ter que encarar, eu vou ter que conhecer, porque eu quero tocar, nunca ouvi, mas, né, não custa nada conhecer. E foi a grande onda, assim, né? As bandas se formarem pra tocar Guns. Exato, exato. E a gente tocou, e a gente foi, e aí eu fui conhecendo, fui ouvindo mais pra poder tirar as músicas ali e tal. E aí rolou, e a banda, meu, era, infelizmente até hoje eu não consegui achar um cassete que eu tenho de uma gravação de ensaio que a gente fez. A hora que eu achar, eu quero Disponibilizar na internet. disponibilizar pra galera, principalmente pra galera da banda da Aham. época. É que infelizmente o baterista faleceu, ele sofreu um acidente na Marginal, aqui ele caiu com o carro dentro do rio, Putz. enfim, foi muito triste, Triste. assim. E a gente rolou, e assim, o som da banda era perfeito, assim, o pessoal que eu via de fora falou, nossa, vocês estavam ouvindo música nessa altura? Falei, não, a gente tava Tá tocando. ensaiando. Porra, que legal, não sei o que e tal. Então, assim, aí eu comecei a tocar com os caras. Só que aí que rolou o problema? O baterista, ele era testemunha de Jeová. Aham. Então ele não podia tocar em bar, ele não podia tocar em festa, ele não podia praticamente tocar. Como que ele podia tocar? Porque o Testemunho de Jeová, ele é bem restrito Entendeu? ali, né? Então, assim, era muito difícil. Aí a gente ensaiava. A banda dava perfeita, Redondinho. redondíssima. Dava pra tocar em qualquer lugar. Mas a gente não podia, porque falavam, viu, vamos tocar em tal lugar. Putz, eu não posso, cara, porque minha família não vai deixar e tal, não Tem sei que o arrumar quê. um sub pro batera. Aí eu comecei a ficar enfesado com aquilo. Falei, meu, mas porra, eu quero tocar, eu quero ir sair, eu quero mostrar isso, eu não quero ficar só ensaiando. E, enfim, e aí eu fiquei, né, meio que... E aí, nisso, eu já conhecia os outros caras que já tocavam. E a banda que eles tocavam tinha acabado. Tinha dado umas tretinhas lá e acabou. E como eu conheci eles já faz tempo, a gente começou a se reunir toda sexta-feira no bar lá do nosso amigo e ficava lá, tipo, até altas horas tomando cerveja e brincando, zoando, falando merda e tal. Aí, pô, cara, vamos montar uma banda? Falei, pô, vamos. Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas você toca guitarra? Eu falei, não, eu toco baixo, não tem problema. Sabe, tava querendo muito tocar. E aí a gente foi conversando e a gente começou a tocar. E aí a gente entrou na praia No que era circuito. mais familiar pra mim. Que era o rock and roll dos anos 70, 60. Tocava Deep Purple, tocava Black Sabbath, enfim, essa galera aí da época. E a gente começou a tocar, aí tocava em bares aqui em Jundiaí, principalmente, porque era o que mais tinha, né? Tocava lá em Campo Limpo, nesse bar desse amigo nosso. E nessa foi.
tocando, aí eu fui pegando experiência de palco, aquela coisa e tal. Eu com meus 21 anos, assim, totalmente Entrando no mundo, né? virgão na coisa, assim, Não, pro sabe? moleque que, né, teve esse gap É. social e direto pra um E bar. pra mim foi muito difícil por causa disso, por causa da minha falta de experiência social. Então eu era muito tímido, o pessoal vinha conversar comigo, eu era até meio bobo, assim, pra conversar com as pessoas, porque eu não tinha vivência social com ninguém, quase. E, e aí fui tocando e tal, até que um dia eu comecei a conhecer outros caras, né? E os caras estavam tocando rock, estavam tocando blues. Eu vou resumir um pouco, senão vai ficar muito longa a história. Mas aí um dos caras era o Thiago, o Siqueira, Siqueira. que até hoje assim ele foi muito fundamental assim na minha vida musical, sabe? Além de um baita amigo assim, ele me ensinou muita coisa. Porque ele sempre foi muito estudioso nessa parte da Sim. música. E eu, como sempre fui um cara que sempre fui autodidata, teve muita coisa que eu não sabia nessa É parte. que são experiências diferentes, né? Ser um autodidata. E eu quero, Total. porque o Tish saiu de Jundiaí. Eu lembro, a gente Aham. no colegial junto, eu lembro que ele saiu, ficou um tempo em Sampa, né? Uhum. Foi ter umas outras vivências também, Exato. né? Então aí a gente se conheceu e tal. Conheci o Rodrigo, O Guedes. o Guedes. Aí a gente conversou, Cara, conversar. que Aí ele ano que falou, foi isso? Porque eu acho que eu lembro de você dessa época, que tinha o Foi- Alan, batera, Isso mesmo. Thiago, você e o Guedes, é isso? E o meu irmão no baixo. Só que no começo era só nós três, né? Que a gente começou a trocar ideia. Isso é quando? 2003, Então, é isso que eu ia falar. 2005? Foi 99. Ah, tá. Ok. 99, 2000, nessa época aí. Aí ele, cara, você toca guitarra, legal, não sei o que, não sei o que. Aí a gente foi conversando, foi se conhecendo. Aí eu ia lá pra casa do Guedes, a gente ficava lá a noite toda lá, tocando, eu e o Thiago tocando guitarra, ele tocando gaita. E a gente foi se conhecendo, foi montando um repertório. E a gente começou a estruturar e querer montar a banda. Aí que começou a coisa a ficar séria. Por quê? Porque um dia o Guedes chamou o Big Chico pra ir lá na casa dele. Aí fodeu, né, Entendeu? meu amigo? Porque aí Aí cria uma resposta. o Chico chegou lá e, e aí, tudo bem? Não sei o quê, papapá, papapá. E a gente tava brincando lá com os instrumentos. Era um domingo à tarde, se eu não me engano. A gente lá tocando e tal. E aí o Chico ficou vendo, ficou olhando e tal, não sei o quê, e pá. Aí ele falou, viu, o meu guitarrista tá com a perna quebrada, ele não vai poder fazer tal dia com a gente. Você faria um dia só pra substituir ele, assim, né? Porque a gente vai precisar de outro guitarrista e tal. Eu vi que você toca blues e tal. É difícil achar guitarrista pra tocar blues e tal. Você não toparia? Nossa. Olha que debut na vida. Por dentro, eu tava soltando fogos de artifício do 4 de julho americano. Assim, sabe aquela coisa... Eu tava pirando naquilo. Ano novo em Copacabana, Porque né? eu Tipo, falei, meu, como explosão. assim, né? Um cara que já é profissional na coisa me chamando. Eu fiquei totalmente surpreso. Aí... Você já conhecia o trabalho do Big Chico? Então, eu já... conhecia, porque eu já tinha ido ver algumas vezes ele tocando no Paineiras. Tá. Que ele tocava lá, né, no Sim, Paineiras. sim. E eu já tinha visto, eu fui uma vez com meu primo lá, dar um rolê assim, tomar uma cerveja. E aí eu vi ele tocando, então eu já conhecia o trabalho dele. Por isso que eu fiquei até, né, falei, nossa, meu, como assim vou tocar numa banda Vou virar dessa, profissional né? da área. Aí ele, não, vamos lá, você faz lá e tal, não sei o quê. Aí eu fiz, era um domingo à tarde, eu acho que eu fiz com ele. Foi meio que um acústico, assim, que tava eu, ele e o Éder tocando baixo. Aí ele falou, na terça-feira eu vou ter um show em São Paulo, o meu guitarrista não vai poder de novo, você faz? Eu te passo um repertório, umas músicas que você vê e tal, só que aí vai ser com a banda completa, não vai ser só... Falei, pô, vamos, né? Eu já tava assim, Tô aqui, ao mesmo vamos. tempo com medo e ao mesmo tempo explodindo, né? De felicidade. Beleza, aí cheguei lá e tal, fizemos e tal. Aí ele falou, na quinta vai ter de novo. Você pode? Posso. E aí eu fui substituindo o guitarrista dele. Até que chegou um dia, ele chegou pra mim e falou... O cara com a perna quebrada, puta, perdi minha gig. Aí ele chegou, eu tava em casa, ele me ligou. Falou, Yuri, tudo bom? Eu falei, Chico, beleza, tudo bem. Viu?
Seguinte, cara, o meu guitarrista vai sair da banda. Você topa entrar? Eu tampei o telefone assim, falei, aí eu, não, cara, vamos sim. Você vê minha agenda aqui? Porque Quase o Guedes já puto com você, né? Acabou com a gig com o Guedes. Então, aí o que aconteceu? Eu liguei pra ele, falei, Guedes, eu vou te contar uma coisa que eu acho que você não vai ficar muito feliz. O que foi, mano? O que foi? Falei, então, cara, o Big Chico me chamou pra tocar na banda. Eu sabia! Ele foi lá só pra me roubar você! Eu sabia! E não sei o que, ele começou a zoar pra Rouba caramba, minha namorada, né? mas não rouba meu guitarrista. Começou a xingar. Aí ele falou, não, cara, tô brincando, pelo amor de Deus. Se eu fosse você, eu ia fazer a mesma coisa. Pode ir. Eu falei, não, eu não tô perguntando pra você se eu posso ir, eu tô falando que eu vou. Já tô lá. Já. Não, eu faria a mesma coisa, pelo amor de Deus, vai lá, pô, que legal, não sei o que e tal. Aí fiz um primeiro show oficial com o Chico. Inclusive, olha que legal, casou de ser no dia do meu aniversário. Puta presente, assim. E aí eu toquei num evento que teve na Festa da Uva. Eu não lembro que evento que era alguma coisa de motoclube, alguma coisa assim. E aí eu toquei na Festa da Uva. Depois da Festa da Uva, à noite, tinha um show no Delta, em Campinas. Nossa, cara, o que eu fui nesse Delta, o que eu tomei Era de Jack demais, Daniels, né? Nesse Delta, meu demais. Deus. Aí, assim, então foi uma estreia já assim, fazendo 2 shows no mesmo dia, sabe? Uma coisa... Mas toda vez que o Big ia tocar no Delta ou no Orcas, eu tava lá. No Orcas em Vinhedo. O Orcas, lembro. Eu já toquei lá. Um outro bar. Não toquei com o Chico, mas eu toquei com o Guedes lá, no Orcas. Eu conheci o Delta por causa do Big Chico. Tinha uma trupe que saía daqui e ia pro Delta, né? Sim. Mas nossa, e assim, Delta, e aí começou. Aí foi, e entrei pra banda em 2001, entrei pra banda dele. Aí fiquei 3 anos com ele, direto, fazendo uma média de 4 shows por semana, assim. Que é o pique do Big até hoje, né? Até hoje. Hoje ele tá fazendo até mais do que isso. Ele tá praticamente fazendo uma semana inteira, né? Mas foi muito bom, porque, assim, foi um divisor de águas, assim, na minha vida, sabe? Essa parte, porque... E super puxa pra cima também, Meu, porque daí você tá tocando só com músico foda. Aí que tá. Aí, de repente, eu me vi assim, tocando profissionalmente, né? Só com caras feras, assim, que foi uma escola absurda, assim, de ótima, sabe? Foi muito legal. Aí, assim, dependendo do lugar que a gente ia tocar, eu fazia contato, né, com outros músicos também feríssimos, assim, da área. Caras, assim, que já estavam, né, um pouco mais de tempo que eu, né, na parte profissional. Então, assim, eu não tenho nem palavras, assim, para escrever, porque foi demais, assim, foi um salto gigantesco, assim, sabe? De tocar em ensaio só, em garagem. De tocar na garagem do Testemunha de Jeová pra ir pra um Delta Blues, assim. Então, assim, foi punk, assim, o negócio. Foi muito... E ao mesmo tempo que foi difícil, né? Porque, poxa, você tem que se adaptar, você tem que estudar mais, você tem que praticar mais. Então, o que foi legal foi que foi na marra, né? Sim. Foi bem na marra, assim, tive que aprender pra ontem. Então, foi uma baita de uma escola. Hoje, eu sempre falo pro Chico, falo que foi... Eu sou muito grato ao que ele fez, né? Porque depois que ele me deu essa chance, eu tive muitas e muitas outras oportunidades também na vida musical. Conheci muita gente famosa. Conheci... Hoje já tem um leque já de artistas que eu já toquei internacionais. Então, assim... Foi uma baita escola, foi um baita salto. E o lance dessa escola também, fora a escola musical, a escola profissional, que às vezes os músicos até estão num circuito, mas demoram para se profissionalizar no sentido de se entender enquanto um produto artístico. Porque é isso, né? De vender para barzinho, de fazer show, não sei o quê. Então você já entra numa estrutura de empreendedorismo quase, que é o Chico é o empreendedor de si, né? Pra caramba. O Chico é um puta correria, sempre foi. Além da parte musical, eu aprendi muito com ele nessa parte também, na parte de produção, na parte do empreendedorismo. Porque você tá ali junto, você tá, né, você tá vivenciando tudo aquilo ali também. Então, é o que eu falei, foi uma escola.
Eu até brinco com ele, falo, Chico, você devia fazer a Big Chico School of Blues em Jundiaí, porque Ó, demorou, a hein? maioria dos músicos aqui de Jundiaí que tocam blues hoje, tocam por causa dele, né? Sim. Tocaram com ele. O Thiago, o Éder, o Mazola. O Mazola é o Thiago. O Mazola é o baterista que tocava com ele na época comigo. Ah, tá. Achei que era o Thiago que mora em Louveira, Thiago Mazola. Será que é Mazola? Não sei. Bom, enfim, whatever. Então, assim, a maioria, né? É que não me vem agora os nomes, mas assim, foram vários músicos daqui de Jundiaí, né? E o Big abriu portas também, porque qualquer lugar que o músico jundiaiense vá na área do blues, vou para São Paulo bater numa casa para tentar um show. Jundiaí, Big Chico, ele já vira virou essa referência, né? Esse norte aí. Tocar com o Big é quase você ter um selo de qualidade mesmo, né? Exato. Porque ele tava agora com o Jimmy. Eu toquei. Você tocou ali no Mercado das Artes, né? Eu toquei com ele dois shows com o Jimmy Burns. E um foi em São Paulo. Teve um no Sesc há muito tempo atrás, na época que eu fazia o Culturando, que foi quando eu conheci o Jimmy. Então. E esse do Mercado das Artes eu não consegui, que foi uma segunda-feira, né? Lá eu não consigo ir de segunda. Eu toquei com ele na terça em São Paulo, lá no Debate. E depois toquei agora sábado no Alma, em Campinas. Fizemos um acústico lá. Foi muito legal. E esse Alma tá rolando em Campinas, né? O Big falou pra mim, você precisa ir lá conhecer, você vai curtir. Você vai adorar lá. O lugar é muito legal. Som de qualidade. As bandas que eles levam lá só... Tem esse também, né? Porque às vezes você toca em um lugar, fazer barzinho e tal, tem que fazer. Mas às vezes o próprio som do bar não favorece o artista, né? Então às vezes é melhor você falar não. Então, essa questão de bar é complicado, porque muitas vezes o cara, ele tem um bar, ele fala, não, eu vou montar o bar, eu quero botar música ao vivo e tal. Só que assim, a última coisa a se preocupar é a música ao vivo. Investimento, sabe? Então o cara monta um bar maravilhoso, com tudo legal, com comida boa, com bebida boa e tal, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas a parte musical sempre fica pra depois. E aí, tipo, meio que às vezes fica uma coisa meio improvisada. Então, assim, eu não vou entrar muito no mérito, mas assim, é difícil. Mas é importante para as casas terem esse olhar, e eu sempre defendi isso, né? Com o mesmo carinho que olham para montar um cardápio. Exatamente. Ter esse carinho de colocar o som ambiente. Porque, assim, tem lugares que eu gostava de ir até pelo cardápio. Sim. Com música ao vivo, aí banda de amigo ia tocar e tal. Só que não dá pra você ficar no lugar. Exato. Som rachado, sabe? Assim. Não, e assim, o que eu acho complicado é que começa legal, num ritmo legal, com bandas de boa qualidade, de muito boa qualidade, e de repente começa a mudar. E assim, aí chega num ponto que você vai querer tocar no lugar de novo, e aí o cara não quer te dar a grana. Não quer custear, né? Entendeu? Aí você fala, poxa, mas... Então, eu assim, ajudei a fomentar esse público aqui também, de alguma forma, né? Quando você começa a casa de shows, o bar no começo. Traz só atrações. Sim. Grandes, músicos bons. Aí você ajuda a formatar esse público. Claro. É isso que eu falo. Eu acho que assim, se você tem uma casa de música ao vivo, qual que é o fundamental? É você trazer coisas de qualidade. Trazer bandas de qualidade. Você ter produtos de qualidade também para oferecer, né? Que nem boa comida, né? Porque no final de contas, é uma experiência toda, 360. Exato. Né? Tudo que você tá vivenciando ali vai contar. Sim. E a parte musical é difícil porque, que nem você falou, às vezes você pega um lugar que é até legal, mas o som tá ruim, não tem uma acústica legal, o som tá reverberando muito, aí você fala, nossa, eu não tô conseguindo entender direito o que o cara tá cantando, o retorno não tá legal, o cara não consegue se ouvir. Então, assim, essa parte da qualidade, né, na parte musical da casa, ela influencia muito, porque às vezes tem pessoas que não ligam, né? Tem pessoas que não estão nem aí, então, tá ali só pra beber e acabou. Cara, foda-se. Mas tem pessoas que são muito exigentes nessa parte. E a pessoa quer estar lá, ela quer ouvir legal, ela quer sentir, ela quer curtir a banda. E, poxa, é muito frustrante você chegar num lugar pra curtir um som. Às vezes você fala, pô, que legal, eu queria ver essa banda. Aí você chega lá, a banda
super legal, mas o som não ajuda, Sim. né? E acaba frustrando a pessoa que tá ali. E Então é complicado. principalmente essa relação quando, sei lá, você vai num show, inclusive eu já quero puxar um gancho aí pra falar do seu trabalho autoral. Uhum. Quando você vai num show, que você sabe o repertório, o cara toca, sei lá, rock brasileiro Sim, nos 80. sim. É uma coisa, você vai ouvir a música, você vai sacar qual a música que é, É. ainda que o som não esteja muito bom, tem uma outra coisa envolvida É uma ali. referência É uma que você referência, meio que já tem. tá sabendo ali, Agora, né? quando é uma música autoral, você vai, né, trabalhar o som da tua banda, o É. teu som, apresentar pra galera, é foda, né? É Aí é bem foda, aí é difícil. difícil, bem né? Porque daí difícil. torna uma experiência toda uma coisa horrorosa, né? Porque assim, já é complicado você tocar uma música que ninguém conhece. Sim. Né? Você ter o seu Emplacar um trabalho trabalho ali autoral é num muito barzinho, difícil. né? Nesses ambientes. E assim, e aí se o som do lugar não tá ajudando, aí o que fica aparecendo? Fica parecendo que você é Que ruim, você é ruim. que a banda é ruim, que a aparelhagem da banda é ruim. E não é. E muitas vezes é o que a casa oferece de qualidade sonora ali, né? Então é bem difícil essa parte, principalmente da gente que batalha nessa parte Sim. do autoral, assim. Eu sempre falo pras bandas, né? Quando vem me procurar pra pensar em estratégia e tal, eu Sim. sempre falo, é melhor você tocar de graça pra lançar o seu som numa casa que tem um PA bom, pra você Uma fazer a estrutura primeira legal, né? apresentação, Uhum. do que você ganhar um cachê de, sei lá, às vezes é 300, às vezes 500, depende da É. casa, e tocar num lugar ruim. Então, Exatamente. faça o debut sempre, opte sempre pela qualidade do som, porque é a primeira vez que você vai estar em público, né? É o impacto primário ali, né? É, Então sempre realmente. falo isso. A gente estava falando aqui de você tocar com o Chico, Ah, com um sim. monte de gente famosa, tem esse lugar, né, da arte, porque ele é famoso, artista, né? E hoje em dia, com a era da internet, se confunde muito esse lugar do artista e da celebridade, né? Tem uma linha tênue ali É que verdade. ele é muito prejudicial para o músico, mais do que Sim. para celebridade, né? Exatamente. E aí, nesse teu corre de fazer esse trabalho com o Chico, com Aham. outros artistas, né? Você vai construindo o teu nome. Sim. É o Yuri, o guitarrista, Uhum. Quando chega aquele momento que você sentiu que você precisava fazer o teu trampo, assim, como isso veio pra você? Então, depois que eu saí da banda do Chico, isso foi em 2003, eu tive um momento assim de... Eu falei, eu vou parar, eu não quero mais. Foi uma Você baita, teve uma crise uma existencial baita ali? bobeira na minha cabeça, sabe? Que até hoje eu falo, foi uma das decisões mais idiotas que eu já tive na minha vida. Eu falei, não, eu vou parar e tal, e acabei vendendo um amplificador que eu nunca mais vou conseguir outro igual. Não, vou parar, não quero mais saber e tal. Ah, não Foi por causa de deu. mulher? Não, só crise. são outros fatores. Mas assim, Casei e tive que vender a minha não, guitarra. não. Até que nessa parte eu nunca tive problema, assim. Eu nunca tive. As relações que eu tive nunca me impediram, sabe, de fazer. Aí, assim, deu essa bobeira na cabeça, passou pouquíssimo tempo, já começou a coçar a mão. Eu falei, não dá, eu não consigo ficar sem. Por isso que eu falei, foi uma das piores decisões que eu tive, porque eu não consegui ficar longe muito tempo. Eu falo, a música pra mim ela é muito mais do que uma profissão, ela chega a ser uma coisa até fisiológica, assim, sabe? Eu preciso fazer, eu preciso tocar, eu preciso ouvir, eu preciso ter aquilo comigo. Aí eu acabei voltando, só que eu voltei meio que devagar, assim, porque uma coisa é você tá tocando com o Big Chico toda semana, outra coisa é você tá batalhando O teu espaço. o seu espaço ali sozinho e tal, então é complicado. Aí eu fui aos poucos, fui voltando, fui montando bandas e tal. Algumas me arrependi de ter conhecido certas pessoas. Sabe? Entendo, eu entendo. Entende? Já passei por esses momentos Então, profissionais. aí assim, foi uma caminhada meio devagar, assim, sabe? Porque depois da época do Chico, que era uma época que teve o blues estava muito em alta, Sim. a gente fazia muito show. Teve uma queda, né? E começou a dar uma caída nessa coisa.
muitos lugares de São Paulo que tinham muitas atrações assim nessa vertente aí, acabou fechando. Teve alguns lugares que pararam de ter blues e começaram a ter outros estilos e tal. Eu lembro que uma época blues, jazz, música instrumental era tipo toda casa tinha, era uma coisa absurda assim, de shows maravilhosos. Exato. Às vezes de músicos desconhecidos lançando seu trampo e Sim. tal, mas uma qualidade assim Era impressionante. muito legal. Essa época foi muito legal. Foi muito legal. Assim, a gente trabalhava muito nessa época. E aí, quando começou a cair, foi essa época que eu comecei a querer voltar e tal. Aí foi devagar, né? Até que chegou em 2016. Foi 2016? Foi 2016. Começou, eu já tava, né, tocando com algumas outras pessoas. Toquei bastante com Maresia também, fazendo guitarra pra ele. Toquei com músicos de São Paulo, que sempre me chamavam pra ir lá fazer. Então eu fiquei meio que freelance, assim, né? Aí chegou em 2016, eu falei, poxa, eu tô com tanta ideia na cabeça pra fazer música. E eu tava tocando com uma banda de São Paulo, do Maurício Pedrosa, que ele era o pianista da Rita Lee. Tocava com a Rita Lee. Sensacional pianista, assim, um dos caras... Eu vacilei, eu devia ter trazido também o CD que eu gravei com ele. Uma banda maravilhosa. E de repente o cara... não quero mais tocar, porque eu já tô muito velho, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não acredito, meu, que CD gravado, o cara quer parar e tal. Eu falei, bom, tudo bem, vai, vamos respeitar a vontade de cada um. Já passei por isso, o cara vai passar Né? e você vai querer voltar daqui a pouco. Né? Mas enfim. Aí os caras começaram a me chamar, porque eu tava meio que direto lá em São Paulo e tal. Aí eu falei, putz, eu curto muito essa coisa da criação, né? Sim. A música, eu falo que o músico, o prazer de todo músico deveria ser criar. Porque, lógico que é legal também você tá fazendo releituras, tocando música das outras pessoas. Mas, pra mim, o maior prazer que eu tenho é estar improvisando, criar. Se descobrindo nesse sentido, né? Porque a música, ela tem que sair de dentro da gente, né? Sim. E a música nem sempre, ela vem só... Eu sempre brinco, assim, né? Que é uma coisa que a gente conversa bastante aqui no programa. A música não é só as músicas que você ouviu na tua vida. Exato. É tudo que você leu, a viagem, suas experiências. É um conjunto de coisas que aí dentro de você se transformam e algumas pessoas têm talento para verbalizar isso de forma musical, né? E o que eu acho legal é isso mesmo, assim, é você colocar na música que você tá fazendo, você colocar o seu eu ali, né? Sim. A sua vivência, a sua vida ali. O que você tem de referência, de experiência, até fugiu a palavra agora, mas a influência, né? Então, assim, eu sempre tive isso. E aí, em 2016, eu falei, não, eu vou fazer. Mas você já canetava? Você tinha um caderninho? Sim, assim, eu tenho coisas que na época que eu já escrevia, eu trouxe pro CD. Eu trouxe as letras que há muito tempo estavam guardadas, eu trouxe. Então, assim, eu falei, não, eu vou gravar, não sei como ainda, mas eu vou. E aí, na época, eu conheci o Bruno, que é o baterista que tá aqui no CD. Ele tava tocando com o Maresia também. E aí, eu conheci ele lá junto com o Maresia, a gente fez uma amizade. O Bruno é um dos caras mais legais que eu já conheci na vida. O Bruno tem um lance rockabilly também, uma coisa ele toca na Old Chevy. Maravilhosa banda. E aí, conversando com o Bruno, eu falei, porra, Bruno, eu queria gravar e tal. Ele falou, vamos gravar em casa. Eu falei, pô, como assim? Porque a gente ia ensaiar com o Maresia lá na casa dele. Eu falei, sério? Ele falou, não, vamos lá, cara, vamos gravar e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pô, legal. Aí comecei a tipo, já pegar o que eu tinha de letras e comecei a ficar mais a fundo nelas e tal. E teve coisas que eu criei na época mesmo, na época do CD. E fui. Aí fomos fazer alguns ensaios lá na casa dele, fizemos 4 ensaios. Cada ensaio a gente pegou duas músicas. O CD tem 8. Cada ensaio a gente pegou 2 músicas e trabalhou nelas. Aí pegou um domingo, vamos gravar, vamos. Pegou um domingo de manhã, assim, tipo umas 10 horas. Gravamos o CD num dia só. Aonde vocês gravaram? Na casa dele. Na casa dele. Na casa do Bruno. Ele tem a estúdiozinho lá. Ele tem o estúdio dele lá, muito legal.
E gravamos assim, Pra valer. pra valer, assim, foi ao vivo, tá? Tudo que tá aí é ao vivo. Demais. Então, E tudo composição sua. tudo minha. Não tem. É tudo música autoral aí. O CD inteiro. Tem as letras aí, né? Das músicas. E aí, assim, a arte do CD. Fotaça, é muito cara de guitarrista, Né? Yuri. Tipo, aquelas fotos que o pessoal faz na internet que troca a guitarra por uma lesma, né? Fica, com aquela cara. Assim. Aí o meu irmão me ajudou, a gente fez as artes juntos, né? Ele que bolou esse lance do, Isso aqui do vinil deixa aqui. eu ver se eu consigo. Posso colocar, Rafa, na câmera aqui? Nessa? Dá pra ver? Isso foi uma ideia que eu vi e eu falei, pô, acho que vai ficar legal. Daí meu irmão pegou e começou a bolar lá no computador e ficou um mini vinil aí, né? Você, guitarra e voz. Guitarra e voz. Yuri, o Ives baixo. O Ives baixo. Bruno batera. Isso. E o Siqueira. O Siqueira na guitarra base. Na guitarra base. E aí eu conversei com todos eles e falei, ó, seguinte, eu quero gravar e tal. Meu, bora. nem pensaram, não, vambora. O Siqueira mesmo. Puta registro. Vamos lá, vamos gravar. Porque nessa época, 2016, foi quando o Siqueira também lançou o trampo dele, não foi? Aquele couro de Sim, cabra. eu acho que foi isso mesmo. Foi na mesma época. E aí eu falei pra ele, falei, meu, vamos lá e tal. Ele falou, não, vambora, cara. Ele, assim, sabe, nem pensou. titubeou, assim, foi rápido. E você conseguiu lançar? Você conseguiu? Não. Porque daí prensou. Lançar na internet eu consegui. Porque assim, eu amo quem ainda faz uns disquinhos. Eu tenho um. Olha o que eu tenho aqui. Ai, o Homem-Formiga morreu. Ah, putz. Sabe o que eu preciso fazer? Eu tenho o meu até hoje também. Eu preciso só colocar ele aqui, porque era pra gente estar agora ouvindo seu disco aqui, né? Literalmente legal. seu disco, mas a gente vai fazer uma audição aí no programa só de audição. Que legal. De som. Outro dia eu tava brincando com os artistas. Vamos fazer uma reuniãozinha lá na Move, tem a chopeira aqui. Olha que legal. Vamos deixar a luz baixinha e aí vamos fazer um monte de gente ouvir a música do coleguinha. Que legal, baita ideia, legal. Fazer umas trocas assim, Sim, sabe? conhecer, né, o trabalho do pessoal. E aí você prensou, lançou na internet. Sim. E eu tô até hoje tentando fazer um show de lançamento do CD. Tentei, conversei, fui atrás de Sesc, enfim. Acabei lançando só o CD mesmo, o pessoal comprando nos shows. Aí na internet tá em todos os streamings, né? As plataformas que tem que estar. Você não chegou a gravar clipe, nada assim de... Então, eu tenho 2 clipes que foram meio que assim... São de 2 músicas que estão no CD, mas foi uma gravação que eu fiz no estúdio mesmo. O que você ouve lá no clipe é o que tá no CD. Foi a gravação mesmo. Então, assim, eu não tive... Pelo fato de não ter conseguido fazer um lançamento num show bacana e tal, não ter conseguido vamos dizer assim, uma ajuda e tal, eu acabei... Foi uma coisa que foi ficando e tal, aí eu acabei não pensando nessa coisa de investir num clipe e tal. Então, assim, eu fiquei um pouco chateado na época de não ter conseguido e tal. E até já tenho muito material para gravar até um próximo CD, que eu tô querendo ver se esse ano ainda consigo gravar, né? Que vai depender de alguns fatores aí e tal. É que agora passei por um reset aí na vida aí, que eu tô me reestruturando de novo, separei e tal. Então, assim, tô meio que tem um filhotinho recomeçando, lindo. né? O baixinho tá lá. Inclusive, ele nasceu... dias depois que eu terminei de gravar o CD. Sério? Foi dias depois. Eles têm a mesma idade, os dois. Que demais. Ele escuta som com você? Igual você escutava com seu pai? Ele tá sempre ouvindo, porque eu tava no carro com ele, ele ficava indo, ele ia cantando as músicas que estavam no carro. Que legal. O baixinho tem 5 anos, mas você vê a afinação que ele tem na voz, eu fico até surpreso, assim, sabe? Vai seguir o legado da família de vai. artistas. Não tô forçando, tô deixando ele natural, Sim, sabe? deixa Mas, dele. Mas assim, aí, às vezes, não escapa muito, não né? escapa. Vamos combinar. O talento dele já é natural, já percebi isso, assim, sabe? Que eu falei, ele vai cantando as músicas, até as musiquinhas de desenho que ele vai assistindo, assim, perfeitamente no tom, afinadíssimo. Eu falei, meu, sem ensinar. Já começa a gravar moleque e joga no YouTube porque dá dinheiro. Né? Isso, Vou começar a investir Já investe. Então, assim, o que a gente tá combinando aqui é que você vai gravar mais um disco esse ano e vai lançar um show duplo. Não é álbum duplo, Olha, né?
Ele fica com um repertório de show duplo mesmo, lança... Vai acabar rolando um show duplo mesmo, porque daí lança tem bastante material. a parte A e a parte B, né, Né? do show. Cada um um Exatamente. disco. E aí, nesse revés da tua vida, nessas mudanças, você tá em Jundiaí, Sim, mudei tá um pra cá. garoto de apartamento. Virei um, como fala? Um garotinho de AP. Garoto de AP. Você também inaugurou uma nova fase na tua vida, né? Sim. E quando você se descobriu luthier? Então, foi a pandemia, né? Pandemia que teve que Novas profissões surgiram na mudar pandemia. muitas formas de Sobreviver. sobrevivência, né? E eu falei, pô, não dá pra sair tocar, tá tudo fechado, não dá nem pra sair de casa direito. O que eu vou fazer? Professor Pardal volta à cena. Volta a cena. Aí fui, porque eu sempre cuidei dos meus instrumentos, né? Aham. Então eu falei, pô, por que não unir o útil ao agradável? E aí eu fui. Aí eu fiz o curso com o Matheus Canali, não sei se você conhece, você lembra dele? Ele era aqui de Jundiaí. Preciso de imagens. Ele era um guitarrista, vocalista, ele tocava na banda Chumbo Grosso há um bom tempo nossa. atrás. A Chumbo Grosso era do Alessio? Do Alessio. Pronto, cena voltando. Né? Voltou. Pronto. Muito uísque, né, meu amigo? Né? Muito Delta Blues. Exato. E assim, ele virou um baita de um luthier, ele tá até exportando guitarra, pra você ter uma ideia. Caralho. Ele tá bombando assim, o trabalho dele é maravilhoso, as guitarras dele são praticamente obras de arte, assim, são lindas. E aí ele abriu um curso, eu falei, putz, é o cara perfeito pra me ajudar nessa parte. E aí eu já uni o que eu já conhecia, o que eu já fazia com o curso dele. E, eu tô amando, assim, essa parte. Eu tô amando essa área, porque, como eu disse, não foge, né, do que eu já faço. Sim. E não foge daquele garotinho tímido do quarto, né? Exatamente. Afinal de contas, você resgata aquele garoto. Eu virei um ermitão de novo, só isso. E aí, assim, eu tô lá, trabalhando todo dia. Baixo, guitarra, violão. Todos os instrumentos, assim, baixo, guitarra, violão, viola, Já tem um baixo aí pra levar. Já vem pra entrevista e já leva meu baixo embora. Ukulele, viola. Então, assim, Tudo de toda essa parte de cordas aí eu tô fazendo. E eu tô amando, porque eu tô tendo a oportunidade de conhecer muitos instrumentos que eu não poderia, por exemplo, conhecer comprando, porque, infelizmente, música no Brasil é luxo, né? Não é trabalho. Não é uma coisa pra assalariado, é uma coisa pra elite, né? Sim. Porque o preço das coisas tá absurdo. Né? Tudo dólar, né? Tudo importado. Não tem muita coisa fabricada no Brasil. Já tivemos mais, não tivemos? Já na indústria brasileira? Tivemos. Não, a parte as fabricações, né, nacionais de instrumentos foi uma época legal. Só que era uma época que não tinha muito recurso, não se tinha Porque às vezes você faz um puta corpo, madeira, não sei o que, e você não consegue comprar o componente eletrônico. Exato. Era uma coisa... Na época eu lembro dos meus tios, meus amigos mais velhos, assim, falando que você tinha que tocar com aquilo que você conseguia. Não tinha muito, assim, falar, eu vou lá e quero comprar uma baita de uma guitarra profissional, um amplificador profissional. Você tinha que usar o que você conseguia. Sim. Às vezes eram aparelhagens, assim, que se assemelham a rádios de pilha hoje, assim. Tipo, era uma tecnologia muito precária, né? E o acesso continua inacessível, Exato. Né? E assim, por mais que hoje seja mais fácil você conseguir um instrumento de custo-benefício legal, porque tem bastante instrumento de baixo custo que são instrumentos legais. Mas mesmo assim, o fato do lance dos impostos, do dólar tá alto e aquela coisa toda, acaba inviabilizando muita coisa nessa área, né? Então a gente tem que buscar... repensar esse mercado, né? Tem que buscar, assim, meios que você consiga, que nem eu falei, principalmente na parte de peças, né, de reposição,
Você tem que buscar o que seja de custo-benefício bacana, que você sabe que tem uma qualidade ali Que você bacana, consegue atender o cliente que é um ali. preço que você consiga Sim. pagar, porque é difícil. Você vai comprar peças de alto padrão, né? De um padrão assim, de qualidade extrema, assim, vamos dizer. Você vai desembolsar uma grana preta. Sim. Às vezes, é até, dependendo da peça, chega a ser mais caro do que um instrumento inteiro, dependendo do instrumento. Mas sem aquela peça, o instrumento não fala. Exatamente. É complicado. Porque o instrumento, ele é praticamente um ser ali. Sim, sim. Você vai trocar o rim, você vai trocar o coração, você vai Exato. trocar. Você faz uma cirurgia ali naquele instrumento. Ele tem né? a alma dele ali, Sim. ele tem, sabe? Não é qualquer coisa que você faça ali E quem que... leva instrumento pra luthier tá levando um filho, né? Assim, É. cuida da minha E guitarra. é isso que eu cuida prezo muito, porque eu sempre falo, é um bem da pessoa, né? Sim, sim. Às vezes o cara só tá levando porque, eu tô querendo fazer um rolo, eu quero dar um trato só pra vender. E às vezes não, às vezes é um cara que chega, pô, cara, esse violão aqui era do meu vô, eu Ai, queria que cuidar, eu queria dar um trato nele, porque eu tenho dó de deixar parado, eu queria arrumar pra ficar bonitinho e tal. Então, assim, você pega diversos tipos, né, de clientes, assim, com determinadas demandas. Tem que começar a gravar no celular, você tocando todos os instrumentos. E eu faço e fazer dancinha pro TikTok. Assim, E põe teu filho não junto. sei aqui, se eu ó. vou conseguir chegar nesse nível, mas O tudo bem. professor Pardal, o ermitão tímido aqui, ó. Vai se tratar violão. Mas eu tenho, né, a página no Instagram da luthieria que eu... Geralmente eu gosto que o cliente toque o instrumento. Aham. E aí eu gravo ele tocando pra ele sentir o instrumento dele. Mas na maior parte das vezes, por causa da correria do dia a dia que tá hoje, eu acabo tendo que testar, né? Então eu acabo gravando eu mesmo tocando instrumento e tal, pra poder ter um registro ali para o cliente ver Só e que tal. aí, meu bem, você grava, tem um registro, o cliente vai pra casa e devolve o instrumento, porque também tem o componente. A pessoa não tá com defeito, não tá fazendo a mesmo som do vídeo que você me mandou. Olha. Porra, aí é sacanagem também, né, Yuri? Porque daí você eleva o padrão do instrumento e o cliente fica como? Assim. Vamos repensar aí. Aí você vai ter que dar aula pro cliente. Luthier, professor. Eu costumo falar pros caras, eu falo, gente, na maioria das vezes, tem muito instrumento que passa lá na minha mão e ele não tem tanto problema. É mais o jeito que a pessoa, por exemplo, acostumou a tocar com outro instrumento. Por exemplo, cresceu tocando com um instrumento inferior, vamos dizer assim, de baixa qualidade. E aí a pessoa acostumou a tocar daquele jeito, e aí ela pega um instrumento que tá numa condição melhor, e às vezes ela não consegue extrair aquilo que o instrumento pode extrair. Então, assim, não generalizando, né? São poucas vezes que eu vejo esse tipo de coisa. Mas assim, por causa do que eu te falei, do quanto é difícil você ter um instrumento legal aqui, as pessoas acabam tendo que acostumar com coisas... Com umas outras qualidades ali, uma qualidade né? não legal, não muito boa. Então... E tem aquela sintonia fina do instrumento, Exato. né? E o instrumento, se ele estiver bem regulado, se ele estiver bem cuidado... eu costumo dizer assim pro pessoal, eu falo, eu já tive a oportunidade de tocar instrumentos de 50 mil reais e instrumentos de 100 reais. Sabe? Eu tive a oportunidade de tocar vários tipos. E todos eles, se você cuidar bem, se você deixar ele bonitinho, do jeito que tem que ficar, cuidar, assim, armazenar num lugar legal, na hora de você guardar, colocar dentro de um bag ou de um case que seja apropriado, que fique longe de umidade, de calor, essas coisas, você consegue manter o instrumento, mesmo que seja barato, você consegue extrair um som legal dele, se ele tiver todo em ordem, se ele tiver com a manutenção em dia, porque o instrumento é como um carro também. Sim. Se ele não for bem cuidado, não tiver a troca de óleo, não tiver a troca do freio, ele vai dar problema. É normal, porque é uma coisa orgânica ali junto com você, ela faz meio que parte de você ali, né? Você tem que estar sempre cuidando daqueles pontos que são pontos que sofrem danos físicos, né? Por exemplo, no caso desgastes, por exemplo, a corda.
ela Tem não que vai durar trocar. para sempre. Uma hora ela vai estourar, porque é um metal que está sendo esticado ali. Sim. Então, uma hora ela vai estourar, você vai ter que trocar. Os trastes, né, onde tem a escala, uma hora eles vão desgastar, porque a corda vai E esfregando aí você ali, vai... ele é um metal com metal, vai desgastando. Então, assim, uma hora você vai ter que trocar também. Então, assim, são partes fundamentais que fazem toda a diferença quando estão bem reguladinho, quando tá tudo certinho, vão fazer uma diferença enorme no instrumento. E às vezes a pessoa fala, nossa, meu instrumento não tá legal, eu vou vender. Eu falo, não, Aprende a tocar, tem um toque fácil. vamos dar uma olhada, vamos ver o que tem de errado nele primeiro. Se caso, depois que ele passar por todo o processo e tiver tudo certinho e ele realmente não soar legal, beleza. Aí eu concordo com você, vamos vender. Mas na grande maioria das vezes, ele só tá precisando num carinho, de um num trato, cuidado especial ali. Uma revisão geral. É como um carro, que eu falei. Às vezes o carro tá dando umas engasgadas, você vai ver, é uma gasolina que você tá pondo ruim. Tem que trocar vela. Trocar cabo de vela. Trocar cabo de vela. Carburador. Entendeu? É isso, gente. Carburador. Você entregou a idade agora. É isso que eu ia falar, não tem mais hoje, né? O Opalão chorou agora. Eu tô tão desatualizado nessa parte. Tem carro que eu entro hoje no Uber, assim, eu olho o carro, tem câmera, eu falo, vixe. Na minha época não tinha isso, não. Na minha época tinha aqueles botãozinhos que você puxava, assim. Tinha só acendedor de cigarro, né? Acendedor de cigarro e acabou. E o cinzeiro atrás da porta. porta. No som, que você botava lá, às vezes enroscava, saiu a fita enrolando, assim. Nossa, o quanto, gente, tirar a fita do tape. Até saiu os auto-reverse, né? Que você não precisava mais tirar a fita. Nossa, aquilo era muito tecnológico. Maravilhoso. Auto-reverse. Voltem a fazer auto-reverse. Não precisa, não tem fita. É legal até falar, porque vai ter muita gente que vai assistir que nem sabe o que é isso, né? Nunca viu um tape na vida. Sim, que tinha que rebobinar a fitinha, caneta Bic pra gravar. É isso que eu ia falar, o dia que vocês entenderem a relação da caneta Bic com uma fita cassete, aí vocês vão passar de ano. Aí vocês vão entender a nossa idade. Yuri, caralho, muito bom te ter aqui. Que legal, obrigado, viu? Demais obrigado mesmo. Obrigado mesmo, curti muito. Depois vamos fazer um programa só ouvindo o som mesmo e comentando. Prazer. Bora fazer? Eu vou colocar aquela criança ali numa JBL. Legal. E aí a gente faz só um... Pois eu tenho um Discman lá ainda, que eu guardo com muito carinho, porque é uma coisa que você não acha hoje fácil, Sim. né? Eu tinha uma caixinha que rolava aqui, agora ela não tá rolando mais. Ouvindo tango, né? Olha porque que legal. O Julio Iglesias, o Luiz Miguel de vez em quando. A Que pessoa massa. abre aqui e entrega o que tava ouvindo, né? Calypso. Yuri, valeu. Dá suas redes sociais pra galera aí que tá acompanhando pela rádio, pelo YouTube, Então, Spotify. É só procurar lá, tá tudo do mesmo jeito lá no Instagram, Spotify, Facebook, Yuri Apse, @Yuri Apse, né? No Instagram. Aí tem a luthieria também, @Apse Luthieria. É só buscarem lá, quem quiser perguntar, fique à vontade para tirar dúvida a qualquer hora. Por favor, de madrugada. Qualquer hora não. Madrugada não, Vamos vai, eu só preciso fazer dormir. vamos só pontuar aqui qualquer hora, que a galera meio que abusa, Tenha bom né? senso, por favor. Tenha bom senso, galera. Mas pode procurar que a gente só não resolve ainda o caso de morte ainda, mas do resto a gente tenta resolver. Muito bem, muito bem. Ainda não conseguimos, mas quem sabe um dia, porque artista tem que se virar tanto, né? Exato. Que uma hora tá resolvendo isso também. Mas precisa tocar no velório, tá aí o Yuri com a sua guitarra. Vamos lá. Topamos qualquer negócio. Galera, ó, seguinte, pra quem tá pela Rádio Difusora, muito obrigado pela companhia. Fique na programação da rádio. Amanhã eu estou de volta, ou não. Não, amanhã eu tô de volta, a partir do meio-dia, por aqui no 810. Não se esqueça de ir até as redes sociais do programa Francamente, curtir. Tem pauta, tem música para lançar, tá rolando aí um ladinho artístico. Entre em contato com a gente, aí tem um formulário para você preencher, que se demete aqui, você pode estar aqui, sentado no lugar de grandes artistas como o guitarrista e luthier Yuri Apse. E para você que está no YouTube, por favor, aí, ó, se inscreva no canal, ajude essa produtora cansada a produzir cada vez mais conteúdos para você. São 20 entrevistas no mês, não é pouca coisa, hein, galera? Bom, é isso. Obrigada, Yuri. Eu que agradeço. Beijo na família. Muito. Obrigado. Será mandado. Beijão pro seu pai. Mano, sim. Galera, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.